Krishna. Bom dia pessoal, Hare Krishna. Itai Gaura Premanandi Haribol, Hare Krishna. Acho que vou ter que colocar o fone aqui porque estou na sala aqui que está muito, como é que fala? Está vazia a sala. Acho que vou colocar o fone de ouvido aqui. Alguém aí, por favor, me fala se vai melhorar, hein? Espero que melhore. Eu estou na sala aqui sem imóveis. Estou aqui no templo do Rio de Janeiro, dando aula para o Rio, no templo do Rio. Tá? Vamos melhorar aqui, vamos tentar melhorar. Porque o som, eu sei que o som fica muito. O som está aberto, né? Vou cantar um pouquinho. Jaya Jaya Se Chaitanya, Jaya Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Se Chaitanya, Jaya Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Jaya Se Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Tá agora Hare Hare. Ô Marcos, Hanuman, você está me ouvindo aí? Por favor, porque eu tive que colocar aqui o fone de ouvido. Então, retornei, Marcos, se o som dá para ouvir, por favor, tá bom? Obrigado, viu? Hare Krishna, reverências. Isso com o Rio de Janeiro. Hare bom. Viu, Marcos? Ô Marcelo, dá um retorno aí, alguém, por favor, se o som está ok. Está ouvindo bem? Então, Marcelo, está ouvindo? Então tá bom. Obrigado, viu? Hare Krishna, vamos lá. Então, olha pessoal, justificar hoje seria o devoto Haridas, que é o nome do devoto, que daria aula hoje. Ele não pôde dar aula porque ele ficou doente, né? Então, eu vou vir aqui para substituí-lo, tá? Tá legal? Então é isso. É isso. Esse nome do devoto. Mas vocês entendem, tá bom? O Prabhupada me pediu para substituir o devoto que daria aula hoje. Então vamos lá. Então hoje, continuando o Chaitanya Charitamrita, nós estamos lendo o Adi Lila, o 7º capítulo, e hoje é o verso 106. O verso é o seguinte: Prabhu Kahe Vedanta Sutra Ishvara Vachana Vyasarupe Kailayaha Shri Narayana. Tradução e significado dado no comentário dado por sua divina graça será Prabhupada. Tradução é a seguinte: então a sua Chaitanya está respondendo, né? Ele está pregando para Prakashananda Sarasvati e os Sannyasi Mayavadis. O Senhor disse: a filosofia Vedanta consiste em palavras faladas pela suprema personalidade de Deus Narayana sob a forma de Vyasadeva. Então, inclusive o tema da palestra de hoje é o seguinte: no Vedanta Sutra, que consiste em códigos reveladores do método de compreensão do conhecimento védico, é a forma concisa de todo esse conhecimento. O Vedanta Sutra é a forma concisa de todo esse conhecimento védico, né? Nós vamos ver mais para frente, né, que o Srimad Bhagavatam, na realidade, o Srimad Bhagavatam, que foi compilado pelo mesmo autor, Vyasadeva, né, que é um Shaktavatara de Krishna, de Vishnu, é um comentário natural do Vedanta Sutra, composto por ele mesmo, né? Então, a Tato Brahma de graça é a conclusão do Vedanta Sutra. Então como o povo pediu, né, para falar que Prabhu, você poderia avisar ao Gaura Krishna, Prabhu, que envie pelas mensagens de texto? Não, então é outra coisa. Então tá, então eu estou substituindo o devoto. Só um minutinho.
Então tá. Então, é o seguinte, então, vou repetir novamente, desculpa aí, vou repetir novamente aqui o verso, sou de Eterna falando, né? A filosofia Vedanta consiste em palavras faladas pela suprema personalidade de Deus, Narayana, sob a forma de Vyasadeva. Então, Vyasadeva falou esse conhecimento, o Vedanta Sutra. Então, o Chaitanya está mostrando claramente aqui que o problema não é o Vedanta Sutra. O problema foi os comentários falados por Shankaracharya. Então vamos ver o significado aqui. O Vedanta Sutra, que consiste em códigos reveladores do método de compreensão do conhecimento védico, é a forma concisa de todo o conhecimento védico. Ele começa com as palavras Tato Brahma de Vyasa. Este é o momento de indagar acerca da verdade absoluta. A Tato, agora, Brahma, espiritual, de Vyasa, indagação. Então, Sutra é isso, né? Com poucas palavras você quer dizer muita coisa. Então, esse aforismo, né? A Tato Brahma de Vyasa quer dizer, agora na vida humana chegou o momento de você indagar sobre a autorrealização, conhecimento espiritual. Entende? Essa é a história, né? Então, só um minutinho. Então, a forma humana de vida destina-se especialmente a esse objetivo, em razão do que o Vedanta Sutra explica muito concisamente a missão humana. As palavras do Vayu e Skanda Puranas confirmam isso e definem um sutra da seguinte maneira: Alpaksharam asandigdham saravat vishvato mukham astubham anadyam cha sutram sutra vidu. Então, explicação do que é o Vedanta Sutra. É o seguinte: Sutra é um código que expressa a essência de todo o conhecimento com um mínimo de palavras. Precisa ser de aplicação universal e impecável em sua apresentação linguística. Então, o Vedanta Sutra é altamente refinado. Com poucas palavras, você fala muita coisa. É assim, para bom entendedor, né? Para bom entendedor, meia palavra, né? Esse é acreditado? Para bom entendedor, meia palavra. Tia Deus nem fala a palavra basta. Para bom entendedor, meia palavra. Então, esse é o Vedanta Sutra. Então, é para quem já está buscando a essência mesmo. Qualquer pessoa familiarizada com tais sutras tem de certo noção do Vedanta Sutra, que é bem conhecido entre os eruditos pelos seguintes nomes: Brahma Sutra, Shariraka, Vyasa Sutra, Madharayana Sutra, Uttara Mimamsa e Vedanta Darshana. O Vedanta Sutra tem 4 capítulos adhyayas, cada um dos quais se divide em 4 sessões padas. Portanto, pode-se referir ao Vedanta Sutra como Shodashapada, ou seja, 16 divisões de códigos. O tema de cada divisão é plenamente descrito em função de 5 diferentes assuntos adhikaranas, tecnicamente chamados Pratigya, Hetu, Udharana, Upanayana e Nigamana. Cada tema deve necessariamente ser explicado com referência a Pratigya, ou seja, uma declaração solene do objetivo do tratado. Então, isso aqui é uma parte bem técnica, né? A declaração solene feita no início do Vedanta Sutra é a Tato Brahma de Vyasa, indicando que este livro foi escrito com o propósito solene de indagar acerca da verdade absoluta. Semelhantemente, é preciso expressar a razão reta, é preciso dar exemplos em termos de diversos fatos, Udarahana. O tema deve ser gradualmente revelado para efeitos de compreensão Upanaya, e
finalmente deve apoiá-lo com citações autorizadas dos sutras védicos de Gamana. Só um minutinho. Segundo o grande dicionarista Hemachandra, também conhecido como Koshakara, Vedanta refere-se ao significado das Upanishads e das porções Brahmana dos Vedas. O professor Apti, em seu dicionário, descreve a porção Brahma dos Vedantas como aquele porção que estabelece as regras para o emprego de hinos e diversos sacrifícios e dá explicações detalhadas da origem deles. Às vezes, com prolongadas ilustrações sob a forma de lendas e histórias. Distingue-se da porção mantra dos Vedas. Hemachandra diz que o suplemento dos Vedas chamam-se Vedanta Sutra. Veda significa conhecimento e Anta significa fim. Em outras palavras, a compreensão adequada do objetivo último dos Vedas chama-se conhecimento Vedanta, a conclusão dos Vedas. Tal conhecimento, conforme exposto nos códigos do Vedanta Sutra, precisa ser apoiado pelas Upanishads. Segundo estudiosos eruditos, há 3 diferentes fontes de conhecimento, chamados Prasthana Traya. Segundo estes eruditos, Vedanta é uma de tais fontes, pois apresenta um conhecimento védico com base em lógica e argumentos sólidos. Na Bhagavad Gita 3.5, o Senhor diz que Brahma Sutra Padais Chaiva Entumadvi Minishtitai. No Brahma Sutra se estabelece o conhecimento da meta última da vida por lógica e argumentos genuínos com relação a causa e efeito. Portanto, o Vedanta Sutra é conhecido como Nyaya Prasthana. As Upanishads são conhecidas como Shruti Prasthana. E a Gita, o Mahabharata e os Puranas são conhecidos como Smriti Prasthana. Todo conhecimento científico da transcendência deve ser apoiado por Shruti Smriti e por uma base lógica e sólida. Afirma-se que tanto o conhecimento védico quanto o suplemento dos Vedas, chamado Satvata Pancharatra, emanam da respiração de Narayana, a suprema personalidade de Deus. Os códigos do Vedanta Sutra foram compilados por Srila Vyasadeva, a poderosa encarnação de Sri Narayana, embora às vezes se diga que foram compilados por um grande sábio chamado Apantaratama. Tanto o Pancharatra quanto o Vedanta Sutra, contudo, expressam as mesmas opiniões. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirma que não há diferença de opinião entre os dois e declara que, como o Vedanta Sutra foi compilado por Srila Vyasadeva, pode compreender que ele emanou da respiração de Shri Narayana. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura comenta que, quando Vyasadeva compilava o Vedanta Sutra, enquanto Vyasadeva compilava o Vedanta Sutra, 7 grandes santos contemporâneos dele também se dedicavam a trabalho semelhante. Esses santos foram Aitreya Rishi, Asmaratya, Autolome, Krishnajini, Kashakrishna, Jaimini e Badari. Além disso, afirma que Parashari e Karamadi Bhikshu também discutiram os códigos do Vedanta Sutra antes de Vyasadeva. O Vedanta Sutra consiste em 4 capítulos, o primeiro dos quais tratam da relação da entidade viva com a suprema personalidade de Deus. Isso é conhecido como Sambandha Jnana, o conhecimento da relação. O terceiro, os primeiros 2 capítulos tratam da relação com a suprema personalidade de Deus, chamado Sambandha Jnana. O terceiro capítulo descreve como podemos atingir essa nossa relação com a suprema personalidade de Deus. Isso se chama Abhideya Jnana.
Chaitanya Mahaprabhu descreve a relação da entidade viva com o Senhor Supremo, de Vera Swarupa Raya Krishnera Nityanatha. A entidade viva é serva eterna de Deus, do Deus Supremo. Chaitanya Charitamrita Madhya 20:108. Portanto, para agir segundo tal relação, é preciso executar Sadhana Bhakti, ou seja, os deveres prescritos do serviço à Suprema Personalidade de Deus. Isso se chama Abhideya Jnana. O quarto capítulo descreve o resultado desse serviço devocional, Payojana Jnana. Essa meta última da vida é voltar ao lar, voltar ao Supremo. As palavras Anavritti Shabdat no Vedanta Sutra indicam essa meta última. Vyasadeva, a poderosa encarnação de Narayana, cooperou o Vedanta Sutra e, a fim de protegê-lo de comentários desautorizados, pessoalmente compôs o Srimad Bhagavatam sob a instrução de seu mestre espiritual, Narada Muni, como o comentário original ao Vedanta Sutra. Então, o Srimad Bhagavatam é um comentário natural ao Vedanta Sutra. Além do Srimad Bhagavatam, há comentários sobre o Vedanta Sutra compostos por todos os principais acharyas Vaishnavas, e cada um deles descreve o serviço devocional ao Senhor muito explicitamente. Apenas aqueles que seguem o comentário de Shankara descrevem o Vedanta Sutra de maneira impessoal, sem referência a Vishnu Bhakti, ou seja, serviço devocional ao Senhor Vishnu. De um modo geral, as pessoas apreciam muito esse Sharira Bhasya, ou descrição impessoal do Vedanta Sutra, mas deve-se considerar que todos os comentários desprovidos de serviço devocional ao Senhor Vishnu diferem em propósitos do Vedanta Sutra original. Em outras palavras, o Senhor Chaitanya confirmou definitivamente que os comentários ou bhashyas escritos por acharyas Vaishnavas com base no serviço devocional ao Senhor Vishnu e não o Sharira Bhashya de Shankaracharya dão uma verdadeira explicação do Vedanta Sutra. Então, o que os Mayavadis defendem com unhas e dentes, que é o comentário de Shankaracharya, é fria. Chaitanya Mahaprabhu vai explicar aqui, né? Porque na realidade, nós vamos ver mais para frente, na realidade, Shankaracharya é a encarnação de Soshiva. Soshiva, ele é um devoto puro de Krishna, né? Porém, Krishna incumbiu ele com essa missão, né? Nós vamos ver aqui, de desviar todas as pessoas, os falsos gurus, os falsos líderes, né? Porque Shankaracharya, ele veio expulsar o budismo da Índia, né? Praticamente na Índia não tem budismo, só no norte, lá perto dos Himalaias, indo lá para o Nepal, para a China, né? Tem budismo, final da China, né? Só no norte da Índia, mas esse é fraquinho, mas o budismo já dominou a Índia por muito tempo, né? Então, mas o budismo negou os Vedas. Então, a função de Shankaracharya, que é a encarnação de Soshiva, foi restabelecer os Vedas, mas ao mesmo tempo ele fez isso de maneira indireta e faz comentários que desvia a pessoa totalmente do propósito dos Vedas. Então, Sr. Chaitanya vai explicar vai explicar agora por que ele, embora seja um sannyasi, que foi iniciado inclusive na escola mais personalista, né? Sr. Chaitanya foi iniciado na escola personalista. Por que ele só ficava cantando e dançando? Primeiro antes ele explicou aqui que ele ficava dançando e cantando porque o Guru falou que ele era um tolo, que ele não jamais entenderia o Vedanta Sutra, né? E ele dançava e cantava mas só que ele ficou meio louco, ele ficou, que isso? Ele voltou no Guru dele, porque ele cantava, chorava, rolava, ria e não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele voltou no Guru dele e o Guru falou, está tudo certo, meu filho, você está cantando, é isso mesmo, quem canta puramente desenvolve esses sintomas mesmo, e você já alcançou o amor por Deus, estou muito feliz com você. Aí falou pelo verso famoso, né? Natyagal Bhakta Sangha, Kara Sankirtana, Krishna Nama Upadesh, Tara Sarvadhyana. Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu como é que fala? Deu todas as bênçãos, né?
fala, desculpa, o mestre Sr. Chaitanya Mahaprabhu deu todas as bênçãos para ele. Porque Chaitanya achou que ele tinha ficado louco, o mestre falou, não, você alcançou a perfeição, eu estou muito feliz com você, meu filhinho, você alcançou a perfeição no serviço devocional, então é isso mesmo, continue cantando, está tudo certo. Então isso é importante, né? A gente vê que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, assim, com a humildade dele, né, com a humildade transcendental dele, ele está mostrando como é que um devoto age, né? Embora Chaitanya, atuando como um devoto, tinha alcançado amor por Deus, ele estava fielmente seguindo a instrução do guru dele, ele não estava especulando, né? Porque ele tinha alcançado a perfeição. Embora ele estava assim na posição humilde de um devoto é sempre humilde, né? Então ele não ficava arrogante, ele sempre seguia o guru. Essa é a posição do Vaishnava, né? Na nossa escola, né? A nossa escola Vaishnava é assim mesmo. O humor dos devotos é sempre depender da misericórdia de Krishna. Assim, Prabhupada, nosso querido Srila Prabhupada, é um Shaktavesha Avatara. Ele é o general que veio trazer esse movimento Sr. Chaitanya para o Ocidente. E ele estava sempre orando a Krishna. Os devotos podem fazer, qual é a sua oração? Eu oro a Krishna para que eu nunca fique em Maya. Porque a história conta, né, que o Prabhupada falou que Maya não podia tocar nele. Para os devotos, né? Maya não pode me tocar. E depois o devoto viu o Prabhupada orando. Pai, o que você está falando? Estou pedindo a Krishna para não ficar em Maya. Então, mas você falou que Maya não pode tocar, mas por isso que Maya não pode me tocar. Eu estou sempre pedindo a Krishna para não ficar em Maya, para não cair em Maya. Então esse é um devoto rendido a Krishna. Ele está 24 horas por dia orando a Krishna para que Maya não desencaminhe. Aí Krishna é sempre presente, né? Na rendição a Krishna, aceitar tudo que for favorável, rejeitar tudo que for desfavorável, aceitar tudo que for favorável, rejeitar tudo que for desfavorável, não ter interesse separado do interesse do Senhor, crer firmemente na proteção do Senhor, né? Como é que é? E sentir sempre manso e humilde, né? Isso mesmo. Então, assim, o devoto é sempre manso e humilde. Então, ele crê na proteção de Krishna e ele depende da outro ponto. Ele crê na proteção de Krishna e ele depende da misericórdia de Krishna. Simultaneamente, ele crê que Krishna vai me proteger, mas ao mesmo tempo, Krishna, por favor, me proteja. Ele depende da misericórdia de Krishna. Krishna, você tem que me dar misericórdia, eu preciso da sua misericórdia. Sem a sua misericórdia, eu não sou nada. O devoto está sempre assim nessa posição. Por isso que as pessoas que querem controlar, que não querem renunciar ao falso ego, elas não conseguem se render a Krishna. Porque na rendição a Krishna você tem que largar todas as suas conclusões, todo o seu falso, né, seus poderes, né? Como fala Rupa Goswami, Sarvopadi Vinir Muktam Tat Paratuena Nirbalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiucha. Serviço devocional é isso. Sarvopadi Vinir Muktam. Abandonar todas as designações. Eu sou erudito, eu sou um devoto há 50, 60 anos, eu sou não sei o que, sou Bhakti Shastra, eu sou Bhakti Vaibhava, sei lá, Alabalma. O devoto, ele não pode ter essas designações. Um devoto rendido a Krishna, ele tem essas designações, mas ele não depende delas. Ele depende da misericórdia de Krishna. Ele depende da misericórdia, totalmente. É por isso que Krishna falou, as últimas instruções de Krishna na Bhagavad Gita foi essa, uma das últimas instruções é isso. Sarva Dharma Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja Ahantuan Salvapapebhyo Moksha Ishami Mashochaha. Abandone todos os dharmas, todas porque tem o dharma de kshatriya, tem o dharma da mulher, tem o dharma do governante, tem o dharma do chefe de família, o dharma do brahmachari.
tudo tem as leis, né? Os códigos morais. Porém, Krishna fala, abandone todas as designações e renda-se a mim, porque o verdadeiro Dharma é depender da misericórdia de Krishna. Né? Mas Arjuna continuou como guerreiro. O ponto, abandonar os Dharmas, meu mestre espiritual Tiradeva fala, a definição não é que você vai largar para lá as pessoas que dependem de você, não. Você vai continuar em posição de um chefe de família, uma pessoa, o seu trabalho, o seu Dharma, cumprindo seus deveres prescritos, mas você não vai ter aquilo como a sua salvação. A salvação última, o Dharma último, que você tem que se abrigar, é o Sanatana Dharma, que é o depender da misericórdia de Krishna. Então eu queria falar, ao mesmo tempo, Arjuna, pense em mim, torne meu devoto, ao mesmo tempo, leva o seu dever presente de lutar. Então, o devoto tem que fazer simultaneamente. Por dentro, ele está dependendo da misericórdia de Krishna, crendo na proteção de Krishna, mas externamente ele está cumprindo os deveres corretamente. Né? O devoto, ele segue as leis do governo, as leis universais, que é o Dharma, né? O Dharma que são as leis do universo, segue tudo certinho. Mas por dentro ele está dependendo da misericórdia. É isso, né? Então essa é a perfeição, né? Então o Chaitanya Mahaprabhu mostrou isso aqui. Ele vai mostrar isso para o Sannyasa Mayavadi e ele vai convencer todo mundo, porque o Sannyasa Mayavadi vai perguntar sobre o Chaitanya Mahaprabhu por que ele estudava. Por que ele não ficava estudando? O Vedanta, primeiro ele explica, o Vedanta é perfeito. Vyasadeva é a encarnação de Krishna. Vyasadeva é um Shakyamesha Avatara. Então o Vedanta Sutta é a forma concisa, né? A forma concisa de todo esse conhecimento. Então, assim, não tem nenhum problema com o Vedanta Sutta, né? São os códigos reveladores dos métodos de compreensão do conhecimento védico. É a forma concisa desse conhecimento, é o Vedanta. Está tudo certinho. Mas os comentários de Shankaracharya são desencaminhantes. Ele fala tudo de maneira indireta e ele tira você do serviço devocional. Porque a conclusão última, porque tem os Vaishnavas também que fizeram comentário do Vedanta Sutra, e é tudo, como falam aqui, conclusão é serviço devocional mesmo, a rendição a Krishna. Mas Shankaracharya, ele fala de maneira impessoal, então não tem serviço devocional, não tem rendição a Krishna. Então por isso que o comentário dele é desencaminhante. Então Chaitanya vai provar. Tanto é que no final dessa história aqui, todos os sannyasas Mayavadi, inclusive o próprio líder deles, Prakashananda Saraswati, vai se render a seu Chaitanya Mahaprabhu e todo mundo vai virar devoto, né? Pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Tá bom? Então pessoal, é isso, tá legal? Então, muito obrigado aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguns comentários aqui. Marcos Hanuman, Hare Krishna. Marcos, bom dia, Hare Krishna. Bom dia domingo também. Reverência para o Paradioma. Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Marcelo. Desculpa estar um pouco baixo porque eu estou usando esse fone de ouvido, mas porque fora desse fone de ouvido aqui eu estou na sala aqui, a antiga sala do templo. Estou reformando aqui, está tudo aberto, então o som fica assim, parecendo som de banheiro. Então por isso que eu estou ouvindo. Estou ouvindo perfeitamente. Então, aí esse convívio fala que está um pouco baixo, mas Marcelo está ouvindo perfeitamente. Então, Hare Krishna. Então está mais ou menos, né? Está um pouco de eco. Exatamente, está um pouco de eco, porque, como eu falei, a sala está vazia. O único lugar que eu encontrei para dar aula aqui no Rio está em reforma ainda. Foi aqui, tá bom? Hare Krishna, reverências. Bhakti Val, Hare Krishna. Sérgio Pacheco, Jaya Prabhu Sanatana, Haribol, Hare Krishna, Haribol, reverência, Super Chaitanya Gosai, Dasa Manaprat, Tanzânia, então, Jaya, Asana, Hare Krishna, vamos nessa. Ricardo é o Prabhu Haridas, Haridas, reverência, Haribol. Sutra seria o mesmo que aforismo, vulgarmente falando? Aforismo, exatamente.
A palavra sutra quer dizer cordão. Eu sei que Vedanta Sutra são a forma concisa, são os aforismos védicos, né? Eu acho que, eu salvo engano, o Haridas pode estar aí para me corrigir, mas acho que é a mesma coisa, viu? Não é vulgarmente, não. Também é a forma de falar mesmo, viu? Sutra, Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra tem os aforismos védicos, exatamente. São a mensagem passada de maneira concisa. Marcos Hanuman, Haribo. Como Shiva, que está ligado à destruição, pode ser um caminho para chegar ao impersonalismo. Marcos Magalhães, como é que o Shiva, né, pode encaminhar, levar as pessoas ao personalismo? O seu Shiva imaginava, ele não queria fazer isso não. Foi Krishna que mandou ele fazer isso. Como eu disse no começo, o budismo estava dominando a Índia, mas o budismo negou os Vedas. Então o seu Shiva, ele veio restabelecer os Vedas. Mas ainda ele era, como falei, é o budismo disfarçado de Vedas. Mas pelo menos ele restabeleceu os Vedas. Então os Vedas nega a alma, nega tudo. Não tem nada de alma, não tem nada de Deus. Então o Shankaracharya fez um caminho do meio ali. Não, tem alma assim, mas porém que restabeleceu os Vedas, né, o Vedanta Sutra, tudo, aceita tudo, mas porém ele prega de maneira indireta, aí dá problema, aí que esse é o problema. Aí a Haridas confirmou aqui, sim, o Vedanta Sutra é o mesmo que eu falei. Então, Marcos, o seu Shiva, ele veio fazer isso, e ele veio desencaminhar os sacerdotes e os líderes que estavam desencaminhando as pessoas em nome de budismo, né? Assim, ele veio, as pessoas em nome de não violência, eles negaram os Vedas, então tinha que restabelecer os Vedas. Então, o Shankaracharya, ele veio pregar de maneira indireta, porque essa filosofia mayavada, impersonalista na Kali Yuga, a filosofia impersonalista, que você não tem essa concepção de Deus como pessoa, ela sozinha, ela é tudo bem, é um processo também. Tanto é que Shukadeva Goswami era impersonalista, os 4 Kumaras eram impersonalistas. Tem grandes personalidades que eram impersonalistas antes de ouvir o Srimad Bhagavatam. É quando eles ouviram o Srimad Bhagavatam viraram devotos. Porém, na Kali Yuga, as pessoas são desafortunadas. Quem tenta estudar a filosofia impersonalista de Shankaracharya, ele vira um Mayavadi. O Mayavadi, ele é um ofensor, porque os impersonalistas mesmo, eles não estão ofendendo a Krishna, eles só não conhecem ainda, né? Só tem um aspecto de realização Brahman, falta Paramatma e Bhagavan. Mas na Kali Yuga, esses seguidores da filosofia impersonalista, eles encaminham para a filosofia Mayavada, que é uma deturpação já da coisa, que ofende, fala que Krishna é Maya, tudo é Maya, serviço devocional é Maya, Krishna é Maya, os passatempos de Krishna tudo é Maya. Então, para isso tudo é Maya. Então, aí eles são ofensores. Aí, esse que é o problema. Então, por isso que nós não... É por isso que a função dele é restabelecer os Vedas e desencaminhar esses falsos seguidores da cultura védica, entendeu? Que na realidade eles são ateístas, né? Estão por fora, essa galera está toda por fora. Aí, para depois, Sri Chaitanya vir com a filosofia atinge a Veda Tata. Que nós somos, que Deus, ele é inconcebivelmente igual à sua criação. Nós somos uma partícula de Deus, mas totalmente diferente em quantidade. Nós somos iguais em qualidade e diferentes em quantidade. Essa é a diferença. Tá bom? Viu, Marco? Então, seu Shiva, ele veio cumprir a ordem. E Krishna. Seu Shiva não imaginava, Krishna falou, vai lá, ó, desencaminha os caras lá. Ele veio e sentou por. Mas no Srimad Bhagavatam, porque o Srimad Bhagavatam, que é o livro para ser lido, não é para a gente ficar lendo Vedanta Sutra de Shankaracharya, não, é para ler o Srimad Bhagavatam. O comentário natural do Vedanta Sutra é o Srimad Bhagavatam. E Sr. Shiva, ele é um devoto, um Vaishnava, que adora Krishna. Vários passatempos, ele adorando Krishna, imagina. No quarto canto está cheio de orações de Sr. Shiva para Krishna. Imagina, mas estou só néctar. Tá bom? Sr. Shiva fez certinho. Tá.
purificar, tudo isso é um processo dialético que culmina em Achintya Vedanta. Isso mesmo. Teve outras sampradayas também, Vaishnavas, como Ramanuja Sampradaya. Uau, Ramanuja ele arrebentou também. Esse pessoal todo, Ramanuja, Jamunacharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, eles acabaram com Shankaracharya, eles destruíram Shankaracharya. Mas Chaitanya Mahaprabhu que fez a síntese de tudo isso, porque tem 4 sampradayas, né? Vaishnavas, né? A Shri Sampradaya, que é da Lakshmi, a Kumara Sampradaya, que é os 4 Kumaras, né? Que é de Nimbarkacharya lá. Tem como é que fala? A Sampradaya esqueci lá, de Lakshmi Sampradaya, Lakshmi, Kumara Sampradaya, Ruda Sampradaya, Sr. Shiva também, a Sampradaya Sr. Shiva, e tem a Brahma Mada Gaudiya Sampradaya, que é a nossa. O Sr. Chaitanya apareceu na Brahma Mada Gaudiya Sampradaya, ele pegou todas as conclusões de todas as Sampradayas, e o Sr. Chaitanya que veio dar, porque a Sampradaya nossa que está continuando, levando para frente o serviço devocional. Então o Sr. Chaitanya estabeleceu, né, a consciência de Krishna com a filosofia Achintya Vedanta. Chaitanya Mahaprabhu. Mas isso é um estudo é um estudo à parte, né? Uma aula à parte só sobre isso, né? Tá bom? Ramanuja também, exatamente, Ramanuja Sampradaya, Ramanuja Sampradaya é da Shri Sampradaya, Lakshmi. Ruda Sampradaya é outro, não é Ramanuja não, é outro. Esqueci, é Vishnu Swami. Tá bom? Então tá. Hare Krishna. Eu lembrei agora que a Sampradaya dos Kumaras é Nimbarkacharya, o Acharya que levou à frente a Sampradaya dos Kumaras, chama Nimbarka. Essa palavra Nimbarka, que é a palavra é um apelido que deram para ele, se o nome desse devoto, porque ele era assim, adorava os 4 Kumaras profundamente e fazia tanto adoração tão perfeita que os Kumaras vieram pessoalmente na casa dele, imagina. E aí ele ficou feliz, né, em servir os Kumaras, e aí ele cozinhou para os Kumaras, fez tantas preparações, mas ele demorou tanto para cozinhar que quando foi levar para os Kumaras falaram, não, o sol já não está no céu mais, o sol desapareceu, então nós não comemos. Aí ele ficou tão frustrado, falou, não é possível. Aí tinha uma árvore enorme de Nim, ele subiu na árvore de Nim, lá em cima ele viu o sol, falou, o sol não se pôs ainda. Aí os Kumaras ficaram felizes com ele e aceitaram a praçada. Então Nimbarka, que é aquele que subiu na árvore de Nim, ele subiu na árvore de Nim e falou, não, dá para vocês comerem ainda, o sol não se pôs. Lá de cima ele viu o sol ainda. E os Kumaras ficaram felizes com ele, aceitaram a praçada, a oferenda dele. Nós somos da Mada Gaudiya Sampradaya, é isso mesmo. Brahma Mada Gaudiya Sampradaya, é isso mesmo, tá bom? Então tá, pessoal, Hare Krishna, muito obrigado a todo mundo aí, Nitai Gaura Premanandi, vamos ficando por aqui, né? Até a próxima, Nitai Gaura Premanandi, um abração a todo mundo aí do Rio. Um convite para vocês, vem hoje, tá? Vem hoje no Templo do Rio, eu inclusive vou dar aula aqui no Templo do Rio hoje, do Bhagavatam, do Bhagavad Gita hoje. Mas a programação mudou. A gente começa às 6 da tarde o Bhaja, a aula vai ser às 4 da tarde, hein? 4 da tarde, não é 6 da tarde, não, é 4 da tarde. O Kirtana vai ser no máximo 6 horas, 6 horas o Kirtana. Então, quer dizer, a programação inverteu, tudo vai acabar, 7 e pouco está acabando tudo. Quem chegar aqui 7 horas, não tem nem mais praçada. Tá, pessoal, venha mais cedo, 3 da tarde começa a programação aqui. Tá? Muito obrigado. Nitai Gaura Premanandi, Haribo. Espero todo mundo aqui no Rio. Nitai Gaura Premanandi. Até mais.